O sentido racional. Hoje, tudo fazendo mais sentido, todos entendendo bem e melhor o sentido racional da vida, o sentido racional de suas vidas. Porque antes só conhecíamos o sentido material e o sentido espiritual, só que o sentido material não fazia sentido, não tinha expressão, porque a vida sempre se acabava e o corpo ia para debaixo do chão. Então um sentido estranho, vazio, ilusório, enganador, porque se lutava e lutava, para no fim da luta, se transformar num trapo humano e morrer. Não tinha sentido, esse tal sentido material. E por não ter sentido, criávamos nós mesmos, o sentido para as nossas vidas, o sentido que nos dava alguma esperança de se ter, mesmo depois de irmos para debaixo do chão, uma maneira de continuarmos a viver. Assim criamos o sentido espiritual. Mas era também um sentido que não se distanciava muito do sentido material, porque nesse sentido espiritual, continuávamos da mesma forma do sentido material, continuávamos como pensadores, sofredores, envelhecedores e mortais. E assim, vivíamos sem a possibilidade de nossa vida ter um sentido positivo, um sentido racional, para que em vida e não depois de mortos, todos pudéssemos deixar de sermos vidas sofredoras e mortais. E hoje, de posse dos livros da verdadeira origem da humanidade, de posse do conhecimento racional da vida, estamos sendo esclarecidos do verdadeiro sentido da vida, estamos passando a saber que sim, que a vida tem um sentido positivo, racional. E que apesar de tudo indicar ao contrário, por vivermos nessa faina de sofredores e mortais, ainda assim, tem essa indicação racional, que é todos terem suas vidas materiais aproveitadas, para se tornarem vidas eternas racionais. Então nesses esclarecimentos prestados pela origem, à humanidade, hoje todos sabem que o sentido da vida material, até então, era tão somente a sua lapidação. E que essa lapidação se dá, como mostra tudo o que vemos, e até o que não vemos, que são os poderes invisíveis, na causa de nossos sofrimentos e mortes. Então a vida material tinha e ainda tem esse sentido brutal, mas necessário à lapidação de todos, à preparação de todos, para que estando prontos, viesse a fase do verdadeiro sentido da vida. Que o verdadeiro sentido da vida está em todos passarem a se conhecer e desenvolverem o poder da origem, que todos trazem em sua própria pineal, para que esse poder da origem da vida possa se ligar às suas vidas, às vidas sofredoras e mortais, e em vida, essas vidas passarem a ser vidas eternas racionais, sem se apagarem, sem morrerem mais. E como vidas eternas, todos prontos para deixarem de viver essa vida sem sentido, e passarem a viver a verdadeira vida, a vida que faz sentido racional, com todas essas vidas, que aqui no chão estavam, passando a habitar o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Esse é o verdadeiro sentido da vida, o sentido da imunização racional, e de imunizados, todos de volta com consciência racional, ao seu verdadeiro natural para se tornarem habitantes do mundo racional. Salve! O curso supremo do raciocínio. O que é o curso supremo do raciocínio? É o curso que dá ao estudante o correto saber racional. Então é o curso final da cultura racional, de onde se extrai o correto saber racional. É o curso para se obter a correta definição dos elementos e assuntos racionais. Aí todos passam a saber o que sabem os seus raciocínios sobre a cultura racional, vindo daí a maior aproximação de todos com os seus raciocínios, aprontando assim todos para a vidência racional. Aí se pergunta, como é feito esse curso supremo do raciocínio? Não tem essa explicação direta nos livros racionais, essa resposta ou explicação está nas entrelinhas e dadas de forma espalhada por toda a obra. Quer dizer, muito difícil ao estudante saber como se faz o curso supremo do raciocínio, por si só, estudando sozinho os livros Universo em Desencanto. Dificílimo, para não dizer impossível. Por isso tem essa ajuda do João, que por décadas vem nos explicando o método racional do estudo da cultura racional, que sem ele, nem mesmo saberíamos que tem isso na cultura racional, o curso supremo do raciocínio. Então o João nos revelou e nos explicou o curso supremo do raciocínio e sua importância, para que todos possamos nos aprontar para a vidência racional. Assim,
Por meio de milhares de explicações, o João nos informou da grandiosidade dos 3 cursos iniciais, o primário, o secundário e o superior, que são os cursos que promovem o desenvolvimento dos nossos raciocínios, e depois nos falou do curso supremo, que é fazendo o curso supremo do raciocínio que todos vão obter o saber que seus raciocínios têm da cultura racional, e com isso, vão se sintonizar a eles, vão estar na mesma frequência de saber da cultura racional, que estão eles e com isso, prontos para deles receberem evidência racional. Então o saber racional não tem mero propósito ilustrativo, mas um propósito muito maior, que é preparar todos para virem a ter evidência racional. Por isso tem esse curso de definição racional, o curso supremo do raciocínio, para que todos os pioneiros possam ter evidência racional, mesmo antes de chegar a hora de sua imunização racional. Por isso, todos são incentivados a verem e reverem os vídeos explicativos do João, para que saibam com maestria como estudarem a cultura racional, para dela obterem o correto saber racional. Porque nisso está o nosso desenvolvimento pelo saber racional, para ficarmos prontos para a evidência racional. Então o racional superior colocou isso no projeto da racionalização dos povos, a evidência racional, para todos que se dedicassem ao aprendizado racional, à obtenção do correto saber racional. E hoje, conscientes disso, nos esforçamos para aprender todos os dias, um pouquinho mais, sobre os assuntos racionais, porque uma hora esse saber, que é um poder, nos possibilitará a ter a evidência racional. E com a evidência racional, todos passam a ter com quem contar e onde se agarrar. Todos contando com sua própria evidência racional, todos se agarrando à sua própria evidência racional, e com isso, minimizando suas dores e tormentos, e se fortalecendo para conseguir chegar ao momento de sua imunização racional. Sendo esse o propósito do curso supremo do raciocínio, a evidência racional para todos os pioneiros da fase racional. Salve! O avanço no saber racional. Hoje se observa um grande avanço no meio racional, todos muito bem adiantado no saber racional. A começar pelo saber da origem da humanidade. Todos sabem que nas explicações do racional superior, principalmente no curso primário, a segunda origem é apresentada misturada com a primeira origem. E sabendo disso, todos quando passam por essas mensagens, já veem claramente que ali os assuntos estão entremeados um com o outro e, com isso, já fazem a separação. Já separam uma coisa da outra. Porque avançaram no saber racional. Aí não leem as coisas entendendo um assunto emendado no outro, já separam, porque hoje sabem muito bem que tem 2 grupos de habitantes do mundo racional, os que deram causa à deformação da planície racional, e acabaram por se extinguir em cima da resina e da planície. E tem os que vieram depois, acompanhando a deformação. 2 origens, 2 grupos, o primeiro grupo de habitantes do mundo racional que deu origem à primeira humanidade e o segundo grupo, o que deu origem à segunda humanidade. Então, 2 origens, 2 humanidades, e cada uma com sua forma de geração, e sua fórmula de salvação. A primeira humanidade nascendo do chão, e voltando ao seu estado natural, pelo alfabeto de astrologia, dado pelos habitantes do mundo racional que ficaram, em sua descida, no astral superior. E a segunda humanidade, nascendo dos fluidos das partículas das 7 partes, do micróbio racional na reprodução de filhos-irmãos, e que vai voltar ao seu estado natural, pelo desenvolvimento do raciocínio. Assim, sabedores disso, hoje, todos os estudantes sabem que vieram a existir, por conta desses habitantes do mundo racional, porque são eles que possibilitam a geração desse corpo de vida material especial, o animal racional. Que sem eles, ninguém nasceria como ser humano, como um animal racional, mas tão somente como irracionais. Porque são eles a parte racional, do animal racional. São eles, os habitantes do mundo racional, o raciocínio dos seres humanos. Então, ninguém mais com aqueles entendimentos primários, de entender tudo misturado, misturando o ser humano com o habitante do mundo racional, como se fossem uma coisa só, como se fossem o mesmo ser, quando não são. O habitante do mundo racional é um ser feito pelo racional superior, lá no mundo racional, e nós somos tão somente um projeto de vida, nascido aqui na deformação, mas com a possibilidade de nos tornarmos uma vida eterna racional. Que é esse o propósito do projeto racional que nos gerou. Então, hoje, sabedores disso, ninguém mais lê a cultura racional, sem entender as coisas em separado,
sem saber definir a parte animal, que é o ser humano na categoria de bicho racional, e o raciocínio, que é um habitante do mundo racional, que é a vida eterna que está em sua pineal. Todos sabendo localizar as duas humanidades na linha do tempo, sabendo que a primeira humanidade foi gerada nos primeiros degraus da deformação, e que a segunda humanidade foi gerada bem mais adiante, na 17ª eternidade. Tudo muito bem separado e bem entendido, porque avançamos bem, nesses últimos anos, no saber racional. Entendemos o redígio do desencanto, e passamos a reler fazendo o curso supremo do raciocínio, montando esse incrível quebra-cabeças racional, que é a cultura racional. Tudo colocado em seu devido lugar, tudo separado, bem entendido e bem definido, como tem que ser. Então hoje, sabem que a primeira humanidade nasceu inicialmente do chão, e sem a participação da natureza. Mas que na geração da segunda humanidade, fomos todos feitos pela ação da natureza, que une ao micróbio de geração humana, um habitante do mundo racional. Porque a natureza, naqueles momentos que antecederam a geração da segunda humanidade, a natureza já tinha uma boa noção das coisas, de sua supremacia na deformação, do seu poder soberano sobre os feitos do chão. Aí ela passou a reger a humanidade, lapidar e evoluir a humanidade do rosário da vida, a segunda humanidade, que é feita com a participação do segundo grupo de habitantes do mundo racional, os que vieram acompanhando a deformação. Então, hoje, todos bem esclarecidos desse histórico da humanidade, das duas humanidades, tendo cada uma a sua origem e a sua forma de salvação. Que nesse caso, a origem são os habitantes do mundo racional, que fecundam um projeto de geração de vidas humanas, nessa deformação racional. Por isso se diz, duas origens, por isso se diz origem racional, porque fomos originados por um habitante do mundo racional. Então, um grande momento para o meio racional, todos bem familiarizados com o uso diferenciado das palavras pelo racional superior, que usa as palavras como lhe convém, para nos comunicar o conhecimento racional, para passarmos a nos conhecer, e sabermos que não somos daqui, e que temos que voltar ao nosso mundo de origem, o mundo racional. Então, parabéns a todos por atingirem esse saber básico, tão importante para a correta compreensão das demais revelações. Salve! As causas do sofrimento. A cultura racional, aos poucos, vai nos apresentando as causas dos sofrimentos. Uma hora fala de uma causa, outra hora fala de outra, e assim vamos sendo informados das razões pelas quais a humanidade sofre tanto. A causa primeira e a mais importante de todas, é todos estarmos fora do nosso verdadeiro natural, fora do nosso verdadeiro mundo de origem. Então, por estarmos todos vivendo em uma deformação, na baixa escala da deformação, que é a matéria, na categoria de bicho racional, ligados às duas energias desequilibradas e degeneradas, as energias elétrica e magnética, é que somos todos seres sofredores e mortais. Essa é a primeira causa do sofrimento, e dessa deriva outras tantas mais. A segunda causa dos sofrimentos é a lapidação para a evolução da humanidade, porque a lapidação tem como base o sofrimento. Sem o sofrimento não há lapidação, e sem lapidação não há evolução. Mas, como todos precisávamos evoluir para ficarmos prontos para a fase racional, teve que ter isso, essa preparação, melhorando sempre os seres humanos, geração após geração. A terceira causa são as dívidas que fazemos com a natureza, por agirmos contra as suas leis, as leis naturais da natureza. Porque para a natureza foi dada a missão de cuidar e de organizar a deformação, e nisso, ela criou suas leis, e todos aqueles que violam as leis estabelecidas por ela, ela cobra. E a natureza é implacável em suas cobranças. Diz ela, não faça o mal, porque o pagar é certo. Que isso é um direito soberano conferido pelo mundo racional, a natureza, e ela não negocia seus direitos, ela cobra mesmo. Porque a natureza é clara, não faças ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito a ti. Então tem essa causa do sofrimento, o uso do livre-arbítrio pelo ser humano na prática do mal, causando com sua maldade o sofrimento do próximo e de si mesmo, contraindo assim dívidas com a dona da vida, dívidas que são cobradas na transformação de uma vida para outra. E nessa cobrança, a pessoa que fez a dívida vai pagar sua dívida com sofrimentos. Então são sofrimentos em cima de sofrimentos.
A quarta causa dos sofrimentos são os habitantes do astral térreo, seres magnéticos que se sentem bem fazendo o mal. Então, os invisíveis do astral térreo são mais uma das causas do sofrimento. E são muitos os campos de ação desse povo da baixa atmosfera. São muitas as formas de sofrimentos causadas por esses seres magnéticos que cuidam de infernizar a cabeça das pessoas com ciúmes, depressão, insatisfação, ambição, vaidade, ganância, agressividade, violências, e por aí afora. E tudo além do limite, tudo de ruim. Em tudo tem o dedo deles. E como o pensamento de muitos seres humanos já está seco, aí esses não sentem mais o que fazem, não medem mais as consequências de seus atos, aí vem uma transmissão desses seres magnéticos na cabeça da pessoa, e ela já sai fazendo o que lhe foi transmitido, causando desgraças de todos os tamanhos, e de todos os tipos. Então são muitas as causas dos sofrimentos, mesmo porque a matéria já é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. De modo que, o que nos resta mesmo é estudar os livros Universo em Desencanto, para desenvolvermos nossos raciocínios, para ficarmos imunes a esses poderes causadores do sofrimento, e passarmos a ter o equilíbrio que foi perdido, desde quando deixamos nosso verdadeiro estado natural de pureza racional. Porque é como diz o ditado, a matéria não faz graça para ninguém rir. Por isso tem sempre essa recomendação da persistência na leitura, ler, reler e estudar o livro da absolvição dos sofrimentos, os livros Universo em Desencanto. Salve! As 5 potências. São 5 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. A primeira potência é o racional superior, o dono da vida. Tendo projetado o ser humano com o privilégio do raciocínio, o racional superior é a potência máxima da vida, é a potência máxima ajudando na geração e transformação da vida material, em vida eterna racional, pelo desenvolvimento do raciocínio. Que nisto está a vinda de Manuel Jacinto Coelho até nós, para nos ditar a cultura racional para o desenvolvimento de nossos raciocínios. Sendo Manuel Jacinto Coelho a potência máxima na Terra, na fase racional. A segunda potência é a cultura racional, por ser a cultura racional, o meio pelo qual o raciocínio de todos é desenvolvido. Então o racional superior nos enviou MJC, e este habitante do mundo racional, em 1935, iniciou o ditado da cultura racional. Que esse ditado é a materialização da energia racional, em forma de cultura racional. Assim, MJC materializou a energia racional em forma de sons e esses sons foram codificados na forma gráfica. Veio daí os livros Universo em Desencanto, os livros que contêm a cultura racional escrita, para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Assim disponibilizou MJC a energia racional necessária ao desenvolvimento do raciocínio da humanidade por meio de livros ao alcance de todos. A terceira potência é a natureza, que com suas lapidações aprontou todos para a fase racional, e aí continua lapidando para animar todos a saírem desse caldeirão infernal, animando todos a deixarem essa forma de vida material, sofredora e mortal. A quarta potência é a energia racional, que são os habitantes do mundo racional, que aqui estão na fase racional cuidando de tudo, para o sucesso dessa última etapa da geração de vidas racionais, dentro dessa deformação material. É essa quarta potência quem vai reger as vidas humanas, quando se efetivar na prática a fase racional. Se efetivar aqui, significa, quando as coisas racionais começarem a acontecer. Aí tudo será feito para facilitar o ingresso dos seres humanos, mundialmente, na fase racional, quer dizer, todos passarem a ter em mãos os livros de sua racionalização. Com isso, todos esses que passarem a desenvolver seus raciocínios, não estarão mais sob o governo lapidador e destruidor da natureza, estarão por conta da energia racional, que são esses habitantes do mundo racional, que aqui estão cuidando do sucesso da fase racional. E a quinta potência é o pensamento, porque é pensando que todos vamos desenvolver nossos raciocínios, é pensando que vamos pegar nos livros racionais para estudar, e assim, ficarmos prontos para a ligação de nossos raciocínios, às nossas vidas. Então o pensamento é uma potência material que se alinhou com a fase racional, para conduzir suas vidas pensantes até a sua salvação, a sua imunização racional,
pelo estudo da cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. Salve! A vida material se transforma em vida racional. Esse é o objetivo da ligação do raciocínio ao ser humano. Com isso, o pensador, sofredor e mortal, se transforma em um racional, em uma vida racional, ainda aqui dentro da deformação. Já é considerado um habitante do mundo racional, porque já está vendo participando da vida do mundo racional, por estar ligado ao seu raciocínio, que é um habitante do mundo racional, um ser ligado a tudo que é racional. Então, ainda aqui, a vida humana ganha a forma da verdadeira vida, e se liga ao mundo racional pela ligação com o seu raciocínio. Que isso tendo se realizado, o habitante do mundo racional, que se ligou ao ser humano e deu a ele a vida eterna racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural, e volta para o mundo racional. Porque atingiu seu objetivo, cumpriu sua missão, resgatou essa porção deformada da planície racional e deu a ela a vida racional. Então ele volta, mas continua ligado à pessoa, se comunicando com a pessoa, e vendo tudo que a pessoa está vivendo, e vice-versa, por um estar ligado ao outro. Essa é a racionalização da vida humana. Essa é a imunização racional do ser humano, a sua ligação com os poderes racionais, para ser potencializado para sair da deformação, e ser conduzido para o seu lugar de origem, e então, vir a se tornar um corpo de pureza racional, com sua vida eterna e vida própria, um habitante do mundo racional. Salve! A vida racional e a vida material. No mundo racional, os corpos dos seus habitantes são feitos de pureza racional, feitos de uma composição pura, limpa e perfeita, feitos da planície racional. E esses corpos de massa extracósmica racional, quando entram em funcionamento, não cessam mais, porque na composição e funcionamento desses corpos está a sua própria sustentação, a sua firmeza própria racional. Então o racional superior faz os corpos racionais, dá vida a esses corpos, e essas vidas não se apagam mais. São vidas eternas integradas à mecânica do verdadeiro Deus, o mundo racional. Já aqui na matéria a coisa é bem diferente, porque a composição dos corpos é uma deformação, uma matéria elétrica e magnética, uma massa cósmica fora do seu natural. Assim, na formação do corpo vem a sua completação, e essa completação produz uma vida, mas uma vida material. E como a matéria é uma deformação, não tem firmeza própria, pelo contrário, por si mesma se destrói. Por isso, essa vida produzida não é eterna, é mortal. No passado, essa composição material era menos deformada, menos poluída, menos degenerada, logo, durava mais tempo, centenas ou milhares de anos. Só que a vida produzida por esses corpos eram brutos, agressivos demais, sem um bom poder de compreensão das coisas, causada pela grande força de sua composição material elétrica e magnética. Então, viviam mais, mas eram mais rudes, mais brutos e mais atrasados. Mas, com o passar do tempo, essa composição veio enfraquecendo, e nas transformações vieram a durar menos. E menos, porque a composição magnética da matéria já estava bem enfraquecida pelas transformações, poluições e degenerações. Mas, ao mesmo tempo em que esses corpos materiais se tornavam mais enfraquecidos, melhor se tornava o entendimento das vidas, melhorava o poder de compreensão daquelas vidas. Mas aí já durávamos pouco, já não vivíamos centenas, só umas dezenas, algumas poucas dezenas de anos. E hoje, a matéria estando no seu fim, só formando corpos bem enfraquecidos, porque a matéria chegou ao seu fim. Em contrapartida, as vidas geradas por essa matéria mais enfraquecida, mais lapidada, se tornam mais sensíveis, mais apuradas, mais inteligentes, capazes de entender e compreender coisas que antes não eram capazes. E é nesse momento mais que oportuno que chega o conhecimento de restauração das vidas humanas, restaurando e melhorando de maneira incomensurável essas vidas materiais. Porque esse conhecimento vem providenciar a ligação dessas vidas materiais, no seu raciocínio, na energia racional, na vida eterna racional. E ligadas à energia racional, passam a ter a firmeza racional, e não mais a fraqueza material. Com isso as vidas que iriam durar um pouco mais de meia dúzia de anos, passam agora a viver eternamente, porque não necessitam mais do funcionamento de seus corpos materiais, para continuarem vivas, acesas e conscientes, porque se ligaram à mecânica da geração da vida racional, ao racional superior, o mundo racional. Então de vidas mortais, passam para vidas eternas racionais, e como vidas eternas racionais, passam a ter, no seu lugar de origem,
o seu corpo de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, para que assim se tornem legítimos habitantes do mundo racional. E como habitantes do mundo racional, vão seguir vivendo em seu verdadeiro natural, com seu progresso de pureza eterna racional. Salve! A causa e a origem da vida humana. A vida humana é causada pelo funcionamento do corpo. O corpo em funcionamento produz a vida humana por ter sido projetado para isso. Então, não há efeito sem causa. E a causa desse projeto foi a deformação da planície racional. E a origem da causa desse projeto foi a mente do racional superior. Assim é formada a vida humana, uma vida fora do seu estado natural, feita por um projeto de vida provisória, porque toda essa constituição racional, a planície racional, se deformou da forma que aqui está. Então, a causa de ser uma vida provisória é para servir de meio à deformação, para que esta venha produzir uma vida em condições de atingir a forma de uma vida verdadeira, uma vida eterna racional. Como se diz, não há efeito sem causa. Se existe essa centelha de vida é porque existe a causa e a causa é essa deformação. É a planície racional ter deixado o seu verdadeiro estado natural. Por isso, essas nossas vidas sofredoras e mortais, por a planície racional ter se deformado. Porque se não tivesse se deformado, só existiriam vidas em seu verdadeiro estado natural, só vidas eternas projetadas para se tornarem habitantes do mundo racional. Mas a deformação da planície racional aconteceu, e veio esse projeto de vidas provisórias, as vidas humanas, para que essas, um dia, pudessem tomar a forma do seu verdadeiro natural, a forma de vidas puras, limpas e perfeitas, vidas de habitantes do mundo racional. E o dia dessa mudança de forma, dessa mutação racional, chegou. Por isso, aqui estão os livros Universo em Desencanto, para dar início a esse processo de desforminização, que, em primeiro lugar, está o desenvolvimento do raciocínio. Para que o raciocínio desenvolvido se ligue a essa vida provisória, a essa vida deformada, e a transforme em uma vida verdadeira, uma vida racional. Aí chegamos na parte secundária desse processo, que é a ligação da origem com a causa. Para que então, na ligação, a vida provisória venha se tornar uma vida permanente, uma vida racional, e como vida eterna racional, possa então se transformar de forma consciente para o seu lugar de origem, a planície racional. E na planície racional, tendo suas vidas ligadas aos seus corpos de pureza racional, feitos pelo racional superior, e todos se tornando legítimos habitantes do mundo racional. Salve! A realidade racional. A vida humana foi projetada para se ligar à vida eterna racional. E a vida eterna é o seu raciocínio, um habitante do mundo racional que dá causa ao ser humano, para agora, na fase racional, dar a ele a vida eterna racional. Então, o raciocínio dá causa a esse corpo material, na classe de animal racional, e esse corpo vai produzir uma vida, a vida humana. O corpo produz a vida e a vida cuida do corpo. O corpo faz a sua parte e a vida faz a sua, para que possam viver o maior tempo possível. Só que esse tempo não é nada, passa rápido e leva a força do corpo embora, porque é um corpo microbiano que por si mesmo se destrói. Então, uma luta em glória, porque na luta do corpo e da vida para continuarem existindo está o seu desgaste e a sua própria destruição. Todos desgastados por tudo, nada conserva o corpo, por isso todos são envelhecidos por tudo e encontram, em rápidos anos, seu destino material. Essa é a realidade material do corpo e da vida que o corpo produz, mas não sendo essa a única realidade. Tem a realidade racional, realidade que faz parte do projeto do ser humano, realidade que é o objetivo final desse projeto de vida material idealizado pelo mundo racional. E que realidade racional é essa? É a ligação dessa vida produzida pelo funcionamento do corpo com a vida eterna que todos trazem em sua glândula pineal. Que na pineal está uma energia de vida eterna, a energia racional, que é um habitante do mundo racional. Então, essa mesma vida que é produzida pelo funcionamento do corpo, a vida humana, uma vez ligada a esse raciocínio, a esse habitante do mundo racional que está materializado em sua pineal, essa vida humana material passa a ser sustentada viva
pela mecânica eterna racional. Sendo assim, a vida humana deixa de ser uma vida mortal, porque dependia do funcionamento do seu corpo material, e passa agora a ser uma vida eterna racional, porque foi ligado a esse habitante do mundo racional, que é, dentre outras coisas, uma filial da mecânica geradora de vidas eternas racionais. Então esse filho da fonte geradora de vidas eternas, de vidas racionais, se liga a essa vida mortal e, naturalmente, a transforma nesse natural das vidas racionais, o natural de ser uma vida eterna, um habitante do mundo racional. Essa é a realidade da vida que era desconhecida por todos, porque ainda não tinha chegado esse comunicado da origem, nos fazendo saber dessa verdadeira realidade da vida, a realidade racional. Mas hoje, aí está esse comunicado nos livros Universo em Desencanto, para dar a saber a todos que a vida humana não se resume só na realidade material, mas que tem também a realidade racional, e que agora chegou ao fim a realidade material, e que aí está a nova realidade da vida, a verdadeira realidade da vida de todos, a realidade racional. Todos deixando de serem vidas materiais sofredoras e mortais e passando a serem vidas eternas, integradas à fonte suprema original da vida, o mundo racional. Salve! Os limites do corpo. O corpo é uma máquina projetada para funcionar por tanto tempo, trabalhando normalmente. Mas trabalhando excessivamente, esse tempo de funcionamento diminui. Porque no trabalho excessivo, tem o aumento do desgaste da máquina, o desgaste dos componentes da máquina. Com isso, o corpo que deveria durar 80, 90 anos, quando chega aos 70 já está batendo pino, já está abrindo o bico, porque foi exigido demais do corpo, nas décadas anteriores. Então tem esse cuidado com o corpo, que é um corpo que já nasce cheio de fraquezas, cheio de deficiências. Aí se for submetido a excessos constantes, estresses de todos os tipos, não vai chegar aonde poderia chegar, porque a pessoa não cuidou como deveria de seu corpo. Porque, se cuidando bem do corpo, ele já está nas condições que está, que dirá se não cuidarmos. E nós precisamos muito que nossos corpos resistam, por mais um tempo, para seguirmos estudando os livros Universo em Desencanto, para podermos alcançar a nossa vidência racional, para podermos alcançar a nossa imunização racional. Que imunizados, nossos corpos já não passarão mais pelos horrores que passam todos os corpos em sua velhice, não serão mais torturados e destruídos por seu envelhecimento. Nossos órgãos trabalharão felizes e contentes, porque serão restaurados e potencializados para trabalharem com todo o vigor necessário ao cumprimento de seu propósito, o propósito de um corpo imunizado. Isto porque o corpo passará a estar ligado à energia racional, e seu funcionamento regido, equilibrado e restaurado pela máquina de nossos raciocínios, a glândula pineal. Então é cuidar muito bem de nossos corpos de vida, para que vivos, possamos nos ligar aos nossos raciocínios, e assim, podermos nos transformar conscientemente, ao nosso verdadeiro lugar de origem, a planície racional, para então irmos habitar o mundo racional. Salve!